E aí, tudo bem, pessoal? Eu tenho certeza que sim. Olha só, eu vou hoje voltar um pouco no artigo que eu escrevi a respeito do pecado de não saber. É um artigo que teve bastante repercussão nas redes, né, no blog. Então eu quero falar sobre isso hoje, brevemente com vocês. O negócio é o seguinte, vou começar pela era que a gente está vivendo, que é a época da informação, né? A época dos dados. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à informação como a gente nunca teve. Numa velocidade incrível, com fontes variadas, nem sempre confiáveis, né? E muita gente não presta atenção nisso e continua divulgando fake news, continua replicando coisas que não acrescentam nada na vida da gente e na verdade só atrapalham. Mas enfim, quero falar com vocês sobre isso. Por que as pessoas insistem em dar alguma resposta pra gente? Às vezes a gente não sabe, às vezes você não sabe. Eu, olha, quantas vezes em sala de aula, gente, são quase 30 anos dando aula. Quantas vezes em sala de aula eu virei para aluno meu e falei, excelente pergunta, não tenho a menor ideia sobre isso, nunca vi um negócio desse, nunca pesquisei isso. Ou então, já vi isso, mas esqueci. No momento não consigo me lembrar. Mas sabe o que eu vou fazer? Seja como for, a gente está aqui trocando ideia, meu papel é levar informação, meu papel é informar, meu papel é dar aula. Então assim, não tem problema nenhum eu não saber, cara. Nenhum, mas nenhum mesmo. Eu simplesmente viro para a pessoa e falo o seguinte, no momento eu não sei, eu não lembro, mas eu vou atrás da resposta. Porque eu também quero saber como é que funcionam as coisas. Então sempre é um prazer, sabia? E quando você chega de volta para a pessoa e fala, olha, aquilo que você me perguntou, lembra? Então, a resposta que eu encontrei foi a seguinte, é essa daqui. Sabe, as pessoas pensam que isso gera uma insegurança em quem está ouvindo você. E na verdade é o contrário. Porque se você arrumar qualquer resposta para dar, se você chutar alguma coisa, é que fica ruim, né? Como é que as pessoas vão confiar em você se você tem resposta para tudo? Você virou o guru, você virou o mestre da sabedoria. Isso não existe, cara. Isso não existe, entendeu ou não? Mas, enfim, é onde a gente chega na prepotência, né? O pessoal não gosta de dizer que não sabe, mas isso gera uma... Claro, se você nunca sabe nada, tem um problema nisso aí. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando o seguinte, há uma parte das coisas a gente não sabe, e a gente vai atrás para saber. E é assim que também a gente vai aumentando a nossa rede de conhecimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, para você ser um bom professor, um bom educador, você está sempre aprendendo com seus alunos, o tempo todo, o tempo inteiro. Eles perguntam, é um ciclo, sabe? Você escuta, você responde, você dá a resposta, você escuta uma resposta, inclusive você muda de opinião. Tem situações, quantas vezes, gente, situações em que alunos meus colocaram um problema, um quadro, de tal maneira que eu olhei e falei assim, isso aí faz muito mais sentido. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Sabe o que? Vou mudar a minha aula, vou mudar a minha explicação. Porque o que você está falando tem muito mais sentido. Pô, muito obrigado. Vou aproveitar. Isso gera confiança. Porque você tem responsabilidade sobre o que você está falando. E a gente nunca é dono da verdade. Uma vez eu escutei uma pessoa falar uma coisa que me marcou muito, que era o seguinte, existe o seu lado, o meu lado e a verdade. Então assim, a verdade não é nem minha, nem sua. Ela existe, mas ela não é de ninguém. Tá? Ela não tem uma propriedade. Isso é muito sábio, isso é para refletir mesmo, vale muito a pena. E aí é que está. Na cultura que a gente vive hoje, se você não tiver uma resposta pronta, parece que você vai ser demitido, parece que você vai ser punido. Dentro do ambiente empresarial, do ambiente institucional,
Quando você não tem uma resposta para dar na hora, parece um pecado. O pecado do não saber. Não, eu não sei. Como é que você não sabe? Isso é um absurdo. Você devia saber. Presta bem atenção. Primeiro, que não se fala assim com as pessoas. Isso não é só falta de educação. Porque não existe lei contra a falta de educação, concorda? Mas existe lei contra o assédio. Isso é assédio. Você achar um absurdo, alguém achar um absurdo que você não saiba uma resposta, que você não saiba uma questão, qual é o problema, cara? A menos que realmente seja um negócio, seja um assunto muito ligado à sua função, né? Então, por exemplo, não, como assim? Você não sabia que tinha que ter um e-mail, tem uma comunicação solicitando que você fizesse, você deu ok. Tal tarefa, enviasse tal produto, tomasse uma providência. E você falar, não sei, aí é ruim, né? Aí não tem nada a ver com o assunto que a gente está abordando. A gente está falando sobre conhecimento geral, sobre a sua base de conhecimento, sua base de dados, o que você sabe. Obrigações estão fora disso, né? Tarefas. Não dá para chegar para o chefe e falar assim, não sabia que tinha reunião. Como não sabia, cara? Você foi avisado, a pessoa você assinou a circular. Como é que você não sabia? Né? Isso não dá. Não tem condição. Então, aí é uma questão, não é nem de bom senso, né? É uma questão de raciocínio. Né? Mas é isso. E assim, que eu presto muita atenção nesse negócio de que o julgamento, né, da pessoa, por conta de você dizer que você não sabe. Isso é nocivo. Isso é nocivo. Né? Por isso que eu quis abordar esse assunto com vocês. Quero terminar falando o seguinte. Ao longo da minha carreira como professor, eu encontrei muita gente que queria dar aula. E está faltando professor, sabia? Na verdade, tem um monte de professor ruim. Em todas as áreas. Um monte de porcaria. Como em muitas profissões. A advocacia mesmo é tanta faculdade que você não sabe mais. Não dá para medir o nível de profissionalismo. Fica difícil. Você chega numa audiência, né? Sei lá, cara. O pessoal não sabe nem peticionar. Eu tenho colegas juízes que falam, a minha dificuldade está em entender o que o advogado quer. Ele não sabe pedir. Ele não sabe pedir. Chega na hora de pedir e não sabe o que pedir. Então, como é que eu vou dar alguma coisa se o cara não sabe pedir? Então, não sabe escrever. Então, pelo amor de Deus. Mas, assim, esse lado do não saber é ruim. Agora, muitas pessoas para quem eu lecionei, queriam ser professores. E quando eu convidava, né, vem monitorar, vem fazer uma tutoria da minha aula, vem fazer uma mentoria. Você vai entrando no mundo acadêmico, é assim que funciona. Vai aprendendo a dar aula, né, assistindo, colaborando, explicando um pedaço da aula. É assim que a gente coloca realmente a pessoa para dar aula. Mas elas falavam assim, eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu tenho medo de não saber. Não, porque para dar aula você tem que saber tudo. Não tenho. Não tem mesmo. Né? Mas não mesmo. E assim, não tem que saber tudo. Não tem que ser a enciclopédia ambulante, o vademecum do direito, né? Que você sabe tudo de cor, artigo de cor. Esse tipo de gente, para mim, pessoal, tem problema psicológico. Né? Precisa de uma terapiazinha. Não, artigo tal, artigo não sei, né? Não sei, eu acho que tem algum problema aí, né? Tem um recalque qualquer que está tentando compensar, decorando o artigo. Né? Hoje em dia, então, a gente não anda nem com código na mão, a gente consulta no celular o artigo que a gente quer, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é isso. Tenha coragem de não saber. Quando você admite isso com alegria, porque o conhecimento está florescendo em você, porque a curiosidade de saber mora dentro de você, isso é motivo de orgulho. É para isso que a gente está nessa vida. A gente está nessa vida para aprender. Já pensou? A gente não está para ensinar. Ensinar é uma consequência. O objetivo é aprender. E você só pode aprender perguntando. E a gente vai morrer com muito mais perguntas do que respostas, cara.
Você nunca parou para pensar nisso? As perguntas geram respostas. As respostas geram mais perguntas. E a gente vai morrer com muito mais pergunta do que resposta, cara. Então, assim, qual é o problema? Nenhum. Eu quero morrer com milhares de perguntas. Sabe por quê? Porque é sinal de que eu tenho milhares de respostas. Um pouco menos que as perguntas, mas muitas respostas. É isso. Eu espero que esse bate-papo tenha sido bem legal para vocês, como está sendo para mim. Como sempre é muito bom falar com vocês. Estava sentindo muita falta das nossas dicas, né? Videodicas, videoaulas, como queiram. Estava sentindo muita falta e eu prometo para vocês que eu não deixo mais vocês na mão, tá bom? A gente está voltando com coisa muito interessante pela frente, tá? Em breve aí sai o resumão de assédio moral e sexual, né? Começo do ano já está estourando aí, tá certo? E a gente vai falando, cara, vai mandando pergunta, vai dando sugestão de pauta. Para mim é sempre muito bom falar com vocês. Tá legal? Beijos, abraços, ótima semana.